Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos dando início a mais um Momento Jurídico, né? Aquele programa semanal de entrevistas em onde nós procuramos, eu gosto sempre de dizer isso, trazer pessoas relevantes no nosso meio social. Hoje nós estamos trazendo um promotor de justiça daqueles que engrandecem o Ministério Público, não só de Alagoas, como do nosso país, que é o nosso caríssimo doutor Ciro Eduardo Blatter Moreira. Ciro Eduardo Blatter Moreira. É com ele que nós vamos conversar. Ele está coordenando um núcleo de atuação do Ministério Público que está trazendo à luz do mundo, eu vou chamar assim, situação que realmente não nos engrandece e, mais ainda, ele está combatendo pessoas que não contribuem para o nosso bem-estar social. Pessoas que devem ser, com a maior tranquilidade, devem ser repudiadas, devem ser alvo do nosso repúdio. Meu caríssimo doutor Ciro Blatter, eu vou chamá-lo carinhosamente de Ciro, pela nossa amizade, pelo respeito recíproco que existe entre nós. Eu fico à vontade, fico conversando como se estivesse conversando com um amigo. Então eu queria agradecer a sua presença, queria agradecer a sua disponibilidade de vir aqui tratar desse assunto e de outros assuntos, evidentemente, que surjam na nossa conversa, agradecendo em meu nome, em nome da televisão, em nome da nossa equipe. E eu quero deixá-lo já à vontade, meu caro Ciro, quero deixá-lo à vontade para uma primeira saudação que você entenda conveniente para os nossos telespectadores. Por favor. Jerônimo, meu amigo Jerônimo, amigo de longas batalhas. Já há uns bons anos também, né? Já, bons anos já. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar no seu programa, um programa jurídico de primeira linha. Eu acompanho as entrevistas, eu acompanho as opiniões jurídicas e administrativas, eventualmente, das pessoas. E para o Ministério Público do Estado de Alagoas, em particular para mim, é uma satisfação estar aqui para poder, mais do que tudo, prestar contas à sociedade do que o Ministério Público está fazendo no combate, em particular, à sonegação fiscal, à corrupção e às fraudes estruturadas que terminam sendo derivadas desses dois pontos. Essa é a mensagem, vamos esclarecer, vamos mostrar às pessoas e, mais que isso, vamos pedir que todas se engajem nessa ação, nessa atitude do Ministério Público para diminuir, se não propriamente zerar, os casos de sonegação e corrupção estruturadas. Maravilha, meu caro Ciro Blatter, maravilha. Eu, particularmente, estou acompanhando todo o seu trabalho e, no decorrer das nossas conversas, eu vou tomar a liberdade de pedir a você que se acautele, porque nós vivemos um momento difícil e que você deve se acautelar, porque você é muito importante, não só para o Ministério Público, mas para a nossa sociedade. Mas me diga uma coisa, se você não é de Alagoas, né, meu amigo? Como é que você aportou aqui? Como é? Eu tenho a impressão que você não é de Alagoas, eu nunca te perguntei isso. Mas quais são suas origens? Na verdade, eu sou carioca, mas sou filho de alagoano, alagoano da Capela. Né? Sempre, todos os meus familiares, por parte de pai, são de Alagoas. É uma terra que eu adotei mesmo enquanto eu não morava, já estou no Ministério Público há cerca de 20 anos, mas mesmo antes já passava minhas férias, seja em Maceió, seja em Capela, onde tenho tios, primos e amigos, né? E me sinto alagoano, né? Acho que temos todos, funcionários públicos, um dever com Alagoas. E durante uma boa parte da minha vida, eu basicamente, Jerônimo, tive 2 empregos. Num emprego eu passei 20 anos, numa multinacional, e os outros 20 anos no Ministério Público. MP, né? Então, assim, Alagoas, apesar de não ter nascido aqui, ter nascido no Rio, mas eu me sinto um cidadão alagoano. Esse seu Moreira é da Capela, né? É o Moreira da Capela. Moreira do Eustáquio Moreira, irmão de papai, né?
e assim, uma família grande, né? Ligada. Eu conheço a família Moreira, a família grande, com quem eu tenho grandes relações de amizade. Conheço vários primos seus. Certamente temos aí vários primos, amigos, parentes, né? E eu me orgulho muito dessa família capelense, né? Principalmente dos que eu tenho contato mais próximo, mas assim, eles traduzem esse espírito de ética, de honestidade que existe em 99% dos alagoanos. Ô, meu caro Ciro Bratti, eu aproveito para dizer, e trazendo para um jargão mais esportivo, você foi uma grande contratação que o Estado de Alagoas fez quando você ingressou no Ministério Público. Você é aquele promotor, e aí fazendo esse paralelo, você é aquele atleta que veio para decidir. Você veio para decidir grandes clássicos, grandes jogos. E eu já quero começar conversando contigo, Ciro, como é que você vê a situação do nosso país? Eu vou justificar a minha pergunta. Todos os dias, literalmente todos os dias em que eu ouço o Bom Dia Brasil, sou afrontado, essa que é a expressão, com notícias dando conta de comportamentos altamente depreciativos, degradantes e, mais grave ainda, em pessoas que exercem cargos nobilitantes nesse país. Como é que você vê esse momento do nosso país, Bratti? Você, como promotor de justiça, como um homem de uma formação intelectual aprimorada, como é que você vê isso? Jerônimo, primeiro, eu considero o estado em que vivemos hoje, no Brasil, e em parte em Alagoas, um estado de anomia, um estado de ausência de leis e ausência de valores. O que se percebe, primeiro, a minha repugnância enquanto cidadão, né, e enquanto promotor de justiça, o aprofundamento do dever de combater isso. Não é possível, e nós conversávamos um pouco antes, né, que se encontrem na casa de alguns cidadãos 53 milhões de reais em malas. Não é possível que um gerente de uma nacional, a Petrobras, devolva 100 milhões de dólares aos cofres públicos. Alguma coisa está errada. E está errado assim, de fundo, todo o sistema, né? E o sistema termina gerando corrupção. A própria forma das campanhas eleitorais, de vultuosas quantias e das ligações que eventualmente ligam empresas e políticos em contatos que não muito republicanos. Eu acho que a Lava Jato, eu estive inclusive fazendo um curso em Curitiba com os procuradores da Lava Jato. Preciso também abrir um parênteses. O doutor Alfredo Gaspar, Procurador-Geral de Justiça, tem dado todo o apoio e os recursos necessários, juntamente com o secretário de Fazenda, Jorge Santoro, para que as ações do GAESF tenham sucesso e continuem se aprofundando, mas o que eu vejo é que esse divisor de águas que veio a partir da Lava Jato, também chega, ainda que mais demoradamente, aos estados brasileiros. E Alagoas não poderia ficar fora disso. É um momento de mudança, é um momento de paradigma ético das pessoas. E aí eu aproveito, Bratti, para lhe questionar, sua opinião é muito importante, porque eu não sei se vai se harmonizar com a minha. Veja bem, hoje eu estou convencido, não há quem me tenha um argumento que faça eu mudar de ideia. Eu estou convencido de que o homem, na melhor acepção da palavra, ele nasce do lar. A escola dá apenas um complemento, mas o caráter do homem, a sua sólida formação ética e as suas sólidas práticas morais nascem de casa, do pai e da mãe. Isso que nós estamos vendo aí, me desculpe, senhores telespectadores, a expressão, essa maluqueiragem que nós estamos vendo aí, isso é porque faltou em casa o aprimoramento por parte do pai ou da mãe.
Você advoga nesse sentido também, Blatter? Eu não tenho a menor dúvida disso, Jerônimo. Eu acho que tanto a socialização primária como todo o conjunto de valores sociais, eles se iniciam na família, na agregação familiar. Ou seja, a escola, ela não tem que dar essa agregação básica. Quem tem que dar todos esses valores básicos são os pais, as mães, os avós, a família em geral. Então, eu acho que é gravíssimo o que se vê hoje, não raro de acontecer, adolescentes agredindo professores, adolescentes ameaçando pais e avós e, de alguma maneira, a própria legislação tratar isso de uma maneira como se fosse normal. Não é normal, não é normal. O respeito à figura, o pai e a mãe, claro que tem que ter uma relação de amizade com os filhos, uma boa relação, mas a autoridade paterna e materna tem que ser respeitada pelos filhos. Na minha geração, e acredito que na sua também, bastava um olhar de um pai ante algum ato errado, né, alguma situação que desagradasse, que era corrigido. E eu não conheço ninguém que tenha sido, claro, castigado com bom senso e moderação, que tenha se desvirtuado na vida. Ou seja, o castigo moderado, não agressões gratuitas, etc., que não é o caso, mas a imposição de limites e a definição do certo e do errado é sim, no primeiro momento, do núcleo familiar. Você falou justamente o núcleo do problema. Eu conversei aqui com um cidadão político, um operador do direito, um homem também integrante do Ministério Público, só que no Ministério Público de Contas, faleceu o ano passado, lamentavelmente, doutor Murilo Mendes. Ele passou aqui por vários cargos nobres e tal, e ele disse uma vez, numa conversa com ele, ele disse: eu fui criado com limites. Eu nunca esqueci disso. Eu também fui criado com limites, né? Eu gosto sempre de dizer isso. Eu vou usar uma expressão que talvez eu tenha que explicar por que eu vou usar a expressão, viu, Bato, só aproveitando. Eu ainda hoje, eu tenho muito presente todos os ensinamentos de meu pai. Minha mãe me ensinou também, mas minha mãe era uma doméstica do lar, não podia dar uma contribuição muito rica. Meu pai deu mais a contribuição, mas até hoje ele está presente e eu estou sempre lembrando dele, dos ensinamentos dele, e não estou fazendo nenhum favor. Eu acho que isso é, no mínimo, um tributo, um respeito que eu presto a meu pai. E aí eu te pergunto, meu caro Blatter, repare bem, eu vejo todos os dias, como eu te falei, notícias de indivíduos sendo flagrados em atos, em práticas desabonadoras, em comportamentos odientos. Todos os dias são flagrados, são algemados, são expostos na mídia nacional, com grave repercussão para o pai, para a mãe, para os filhos, para os amigos, uma coisa infernal. E esses caras não aprendem-se, não aprendem, reiteram na prática de criminosa, essa que é a expressão. Você tem alguma justificativa plausível para isso? Na verdade, sabe, Jerônimo, eu acho o seguinte, eu acho que desde propriamente a colonização portuguesa, alguns maus hábitos já vieram desde aquela época. Por exemplo, a nossa alfândega, na época do reinado, os próprios fiscais da alfândega não tinham um salário definido pelo reino e recebiam parte, eles eram pagos, na verdade, pelos comerciantes que importavam, etc. e tal. Esta mentalidade de sempre tirar vantagem, sempre buscar ser mais esperto que os outros, veio nos levando à situação atual. Na verdade, eu acho que a corrupção, ela é um crime hediondo, mas ela é mais do que isso, é um crime quase lesa pátria. Por quê? Do momento que você, numa ação fiscal, por exemplo, um fiscal recebe algum dinheiro para evitar uma multa, o valor dessa multa deixou
de construir escolas, deixou de melhorar a segurança, deixou de construir hospitais. O que se percebe? A sociedade como um todo é atingida, é violentada pelo ato de poucas pessoas. Então, tem que se mudar a forma de atuação em relação a isso. Eu acho que o Ministério Público e o Poder Judiciário, o juiz Sérgio Moro, inclusive, há um tempo atrás, ele disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim: a gravidade do que está ocorrendo no país, se não for tomada as providências ante essa gravidade pelo judiciário, não será tomado por nenhum outro poder. Ou seja, nesse momento, o judiciário está sendo chamado a intervir para restabelecer o mínimo de ordem social e o mínimo aceitável de convivência sem corrupção. Você acha que o caminho começa por aí, né? A corrupção em si, Bate, ela é milenar. Verdade. Você vê que Platão já tratava disso. Sócrates, Maquiavel, já aproveitando, ele, ao tratar da corrupção, eu até anotei aqui, ele falava em profilaxia. Ele falava que o Estado deve desenvolver toda a atividade necessária para que iniba a prática da corrupção antes dela se estabelecer. O que é que você acha disso, hein? É verdade. Veja bem, Geraldo. Eu acho que o pressuposto inicial é o seguinte: a pessoa que decide ser funcionário público já tem um paradigma ajustado. Nunca será rica. Nunca será rica. Só será rico se já for rico antes de ingressar no serviço público, se casar com uma mulher rica, né? Ou se receber uma herança. Fora essas três condições, ou ganhar na loteria. Porque, fora isso, o funcionário público, por melhor posição que ele tenha, ele terá, sim, uma vida... Ele tem a tranquilidade, a segurança, né? A segurança normal, de uma vida de classe média. Mas, fora isso, se a ideia de quem está pensando em fazer um concurso público é ficar rico na estrutura do Estado, está na carreira errada e terá problemas futuros. Você falou bem, toda análise, né? A análise que Maquiavel fez com muita propriedade, era uma pessoa que entendia profundamente os meandros do poder, né? Em alguns momentos históricos são necessárias profilaxias. É necessário que poderes constituídos entrem nos focos, eventualmente, de corrupções, de desmando, desvarios, e restabeleçam a normalidade. E aí não pode haver contemplação, né? Não pode haver contemplação. Não pode haver pedido, não pode haver ajeitamento. Aí não pode ter contemplação. Absolutamente. Então, por isso, quando eu citei inicialmente que o doutor Alfredo Gaspar, o doutor Márcio Tenório, que é o adjunto, foram claros e categóricos quando foi criado o GAESF. Aqui, ninguém interfere em nada. Autonomia para fazer o que a lei determina. Então, esse ponto, muitas vezes, você pode até criar um órgão e, na prática, ele não funcionar, porque não teve apoio político, institucional, porque não teve recursos materiais, etc. Mas, uma das condicionantes da minha ida para o GAESF, né? E eu comentava com você que foi justamente no momento entre eu tinha terminado o meu mestrado em segurança pública e estava indo para o doutorado, como estou no doutorado em direito constitucional, eu só aceitei esse desafio com autonomia e liberdade. E se você me permitir, nesse momento, e eu acho que é uma prestação de contas que nós, agentes públicos, agentes políticos, temos que fazer, no ano de 2017, o GAESF recuperou
para os cofres públicos 80 milhões de reais. Isso foram impostos sonegados, normalmente com a conivência de funcionários servidores, da fiscalização, servidores públicos, mas foram estão em assinatura com governadores, confissões de dívida. Agora em janeiro, já se fechou o primeiro acordo de 5 milhões e pouco, 5 milhões e 100. É coisa tímida ainda, né? É tímido, mas que começa-se agora com a estruturação propriamente da área. Para você ter um número, eu gosto muito de números, lá atrás, muito antes mesmo do Ministério Público, eu já fui economista também um dia, hoje nós estimamos que tem-se a recuperar cerca de 7 bilhões de reais em Alagoas. 7 bilhões? 7 bilhões. Para você ter um número, o orçamento de Alagoas são 10 bilhões. É quase o equivalente a um orçamento. Donde eu consigo claramente concluir, o problema de Alagoas não é falta de dinheiro. O problema de Alagoas é sonegação fiscal descontrolada e, eventualmente, apoiada por alguns maus servidores públicos. E aí, nesse caso aí, não são só os servidores, eles só praticam, eles só ficam desencaminhados, eles só vão para a marginalidade, essa que é a expressão, né? Porque o indivíduo que vai por esse caminho, ele ingressa na condição de marginal. E aí não adianta tratar com dedinhos, essa que é a expressão. Eles só vão porque no ambiente fora da administração pública há receptividade. No ambiente fora da administração há receptividade. Agora, Platão, eu lhe pergunto uma coisa, nessas suas ocupações, nessas suas atividades, o que é que motiva a corrupção? Porque não basta só dizer, eu quero ser corrupto, ele tem que ter um ambiente preparado para que ele possa colocar em prática aquela conduta. No caso, por exemplo, da administração pública, que Maquiavel chamava de males do Estado, males da administração, o que é que você acha que recepciona esse tipo de comportamento? Você foi direto ao ponto. Não existe corrupto sem corruptor, né? Então, eu acho que o primeiro grande mal é a ganância. São as pessoas que, eventualmente, vieram para o serviço público por vários outros motivos. Não vieram por ideologia, vieram porque precisava da feira, vieram porque, conseguiram uma indicação quando não tinha concurso público. Mas já traziam em si a deformação moral. Sem dúvida nenhuma. Já eram deformados morais. Sem dúvida nenhuma, porque assim, até o próprio empresário, né? O próprio empresário, e isso a gente tem que deixar claro, porque às vezes as pessoas não entendem bem quando se fala sonegação fiscal. Quem paga imposto, né? Somos nós, é cada um. Cada cidadão alagoano paga o imposto. O empresário nada mais é do que um gestor desse dinheiro. Ele pega o dinheiro do cidadão e entrega o dinheiro para o Estado. Ora, se ele pega o dinheiro do cidadão e fica para ele, né, com conivência ou não de funcionários públicos, na verdade, ele está roubando do cidadão. Ele está roubando o cidadão, porque ele é um mero repassador. Ele pega alguma coisa que não é dele e entrega para o Estado, que tem o dever de constitucionalmente prover todos os direitos básicos, as necessidades do Estado. Então, quando isso não ocorre, você tem uma classe, eventualmente empresários e comerciantes e tal, que se enriquece com mansões, iates, carros, uma vida toda extremamente luxuosa. Ou seja, você não tem nada contra iate, contra mansões, desde que venha de forma lícita. Exatamente. Não, eu acho que ganhou dinheiro adequadamente, cumpriu suas obrigações pelo mérito, devemos aplaudir. Muito pelo contrário, devemos aplaudir, porque foi alguém que realmente com sucesso, com suor, chegou lá. Mas aqueles que obtiveram espuriamente tais bens, esses precisam ser
penalizados e o Estado tem que tomar as medidas devidas. E outra coisa, devem ser repudiados. Sem dúvida. Eu estou dizendo isso aqui, me permita, meu caro Blatter, dar um exemplo. Há uns anos atrás, aqui mesmo em Alagoas, alguns indivíduos foram flagrados em atos desabonadores e foram, inclusive, encarcerados. E depois que foram liberados, que voltaram para os seus lugares de origem, foram recebidos com aplausos. Eu tive pena daquela sociedade, daquela comunidade, uma cidade do interior, às vezes paupérrima, carente de tudo. O indivíduo volta para lá e recebido com fogos, churrasco. Como é que se justifica isso, Blatter? Por parte... Aí eu falo, vamos analisar também a comunidade, como é que ela recepciona. Porque esses caras envolvidos com isso, uma vez provado, uma vez demonstrado, uma vez atendido o devido processo legal e eles serem condenados, eu estou dizendo aqui, eu não quero que eles me tenham na esfera de amizade. São amizades que eu já quero que fiquem longe de mim. Não, sem dúvida. Esse ponto que você falou, eu acho que a resposta é educação. Numa sociedade, a cultuação da miséria não é só a miséria financeira, a miséria intelectual também. Isso tudo termina levando que as pessoas valorizem alguns elementos considerados mais espertos, né? Então, o que eu acho que o Brasil, Alagoas, precisa seguir, por exemplo, o modelo sul-coreano. Os produtos da Coreia, há 30 anos atrás, eram considerados péssimos. A Coreia fez uma definição política de atuar na educação das crianças. Esse projeto tem 30 anos. Hoje, os projetos, os materiais, carros, veículos, mercadorias sul-coreanas estão entre as melhores. Então, o Estado, seja Alagoas como Brasil, precisa fazer essa opção política de educação. Porque a educação, como Paulo Freire, na verdade, sempre colocou, ela é uma libertadora de consciência. Ela ensina as pessoas a pensarem e não ficarem realmente assim, obturadas em termos de pensamento e valorizando eventuais desvios de conduta. Ciro, vamos fazer uma rápida pausa aqui. Nosso diretor de programação já fez o sinal para nós encerrarmos esse primeiro bloco. Mas eu encerro dizendo o seguinte, que realmente me causa uma monumental perplexidade a sociedade carente de tudo, como são essas cidades do Alto Sertão, esses municípios do Alto Sertão, receberem algumas cidades esses indivíduos com aplauso. Isso realmente é uma coisa entristecedora. Vamos fazer uma pausa. Na volta eu quero conversar mais sobre a questão da nicotina 3, né? Isso. Falar sobre isso. Ok. Meu caro telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e voltamos já. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso, damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você. Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004.
Borrachão você já conhece, aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada, compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com essa conversa, esse bate-papo da mais alta importância para todos nós que ficamos aqui, que estamos aqui no estado da gloriosa Alagoas, no estado das Alagoas, a nossa querida Alagoas. Meu caro Ciro, eu estava lendo, é um grupo, você coordena um grupo de atuação especial de combate à sonegação fiscal e aos crimes contra a ordem tributária, econômica e conexos. Crimes conexos, né? GAESF. O que é o GAESF, meu caro Blatt, e quando é que se sentiu necessidade de se instituir, se dar conformação a esse grupo? O GAESF, como você falou, é um grupo formado por 4 instituições do Estado, né? Ele é formado pelo Ministério Público, pela Polícia Civil Judiciária, pela Procuradoria do Estado e pela Inteligência Fiscal da Cefaz. É um colegiado que foi instituído na gestão do Dr. Alfredo Gaspar. Ele completou agora um ano, dia 9 de janeiro. Então, a ideia era, o Estado era todo segmentado na busca, na recuperação de ativos derivados de sonegação fiscal. Então, cada um trabalhando estanquemente, o resultado era um resultado pífio. Não se conseguia praticamente recuperar, o que se recuperava era pouco ou quase nada. Hoje, essas equipes trabalham no mesmo prédio, seja a Cefaz, seja a polícia, sejamos nós, seja a Procuradoria, todos trabalham juntos, numa mesma área física, com a troca de informação imediata. Eu não preciso mandar um ofício que vai demorar 30 dias para ser respondido. Eu levanto da minha sala, vou na sala ao lado e resolvo. A partir daí, então, buscou-se os alvos prioritários, aqueles casos que a própria Fazenda já tinha como problemáticos do ponto de vista tributário e começaram, então, a ser investigados. Hoje, para se ter um número, o GAESF hoje investiga 800 milhões de reais em fraudes estruturadas. Porque a sonegação, Jerônimo, ela não vem... O que o GAESF procura, né, que são as fraudes integradas, ela não é a sonegação daquele comerciante que teve um mês apertado, não recolheu o ICMS, recolheu no mês seguinte. A gente não atua, tanto que o piso de atuação mínimo do GAESF são 2 milhões de reais. Então, o que se busca é as pessoas que fraudulentamente criam empresas, utilizam-se de laranjas, utilizam-se de testas de ferro e avatares. Lembrando essa diferença, né? O testa de ferro é aquele que dá o nome para uma empresa de fachada, uma empresa que não existe, na verdade, é só no papel, o que se chama de paper company, mas ele sabe que ele está fazendo ilícito e recebe alguma coisa por isso. Recebe um troco. Recebe um troco. O laranja nem sabe que está sendo usado. E o avatar é uma pessoa inexistente. Ele é criado apenas com a intenção de fraudar o erário público. Então, para você ter uma ideia, o GAESF estima que nós devemos ter entre 1.000 e 2.000 empresas de fachada, empresas fantasmas, criadas só para fraudar o fisco estadual. Dessas, 50 agora, esses dias atrás, foram suspensas pela Fazenda, já mandamos para a Receita Federal,
E no total, já chegamos a quase 100, em um ano, identificadas 100 empresas que foram especificamente criadas como forma de enriquecer o empresário, né, e deixando de recolher os impostos devidos. Quer dizer que isso é nessa atividade há um caminho de inteligência, quer dizer, não é uma coisa atabalhoada, é uma coisa pensada, né? Sem dúvida. Por pessoas que, inclusive, têm cabeça. Não é o Zezinho ali da esquina, não, são pessoas exatamente, que trabalham para isso. Né? E repara, uma coisa que é extremamente importante, o GAESF, né, o colegiado, não requer nenhuma medida judicial contra qualquer cidadão, funcionário público ou não, se não houver prova material. Prova material, que eu digo se comprovar que aquelas empresas eram laranjas e recebiam créditos de outras empresas, se comprovar que o servidor recebeu dinheiro na conta da esposa, da filha ou do motorista, se comprovar, ou seja, se houver dúvida, nós continuamos investigando. Agora, quando a dúvida não existe mais, tomamos as medidas, quaisquer que sejam. Blata, me diga uma coisa, esses servidores, e aqui não queremos execrar ninguém, nem falar de ninguém, que não é a função da nossa conversa aqui. Não é o sentido teleológico da nossa conversa. Todos esses servidores, eles estão encarcerados, né? Pelo menos dessa operação de Cotina 3, estão encarcerados, né? Estão encarcerados. Eles vão retornar ainda ao serviço ativo? Porque você está vigilante com relação a isso. Não. O Ministério Público entende que durante todo o curso processual é incompatível que retornem às funções, porque, na verdade, uma coisa que precisa explicar bem, para as pessoas entenderem, o fiscal de renda, como um agente do Estado, ele detém um poder muito importante. Então, ele representando o Estado junto a um empresário, né, o poder, o temor que ele pode infundir ao empresário para receber algum tipo de vantagem, não é possível que se mantenha, uma vez que já tenham acusações com provas assim. São gravíssimas, acusações gravíssimas. São gravíssimas. Então, as pessoas, é preciso também frisar que 95% dos quadros fiscais são pessoas escorreitas, pessoas dedicadas, corretas, mas existe um grupo que realmente, infelizmente, optou por um desvio, e esse desvio está sendo corrigido, vai ser corrigido, né? E temos, hoje já são cerca de 11 fiscais, e tem ainda um funcionário administrativo e mais um sargento da reserva da PM, que, terminam trabalhando em conjunto, né? E que nós entendemos que eles, até o final do processo, que seguramente, com as provas que existem, terminará chegando na demissão, na perda de cargo público, né, na forma do Código Penal, eles não podem retornar às suas atividades. E aí tem a questão da adoração premiada, também entra aí, né? Entra. Já está aparecendo gente com... Já está aparecendo, né? Nós temos já alguns dos acusados, que os advogados já procuraram o Ministério Público. Nós estamos avaliando essa conveniência. Porque tem uma série de critérios para a delação premiada, não é simplesmente querer. Não. Então, porque se uma pessoa vem contar aquilo que a gente já sabe, não interessa fazer uma delação. Porém, eu acho que é uma grande balança. Quanto mais a pessoa ajuda, menos o Estado tem interesse numa punição mais agravada. Claro. Ora, quanto menos ela ajuda, o Estado tem um interesse na punição. Por quê? Porque não quis colaborar, não quis desfazer... Vai ter que desenvolver uma atividade maior? Exatamente, vai ter que desenvolver uma atividade maior. Então, a lei precisa ser aplicada com um rigor maior do que aquele que colaborou, né?
Prato, me diga uma outra coisa. Eu tenho nas minhas meditações, eu acho que alguns tipos de crimes, algumas tipologias, eu acho que o Estado, né, tanto função ministerial como judiciária, nessas atividades, eu acho que o Estado deveria concentrar todo o esforço para dar o que se chama de uma retribuição mais rápida possível. Explico melhor. Você não acha que a punição desses indivíduos demora muito, não, Prato? E aí seria o caso de convergir todas as energias para julgar o mais rápido possível esses elementos que dão uma descontribuição tão triste para a nossa sociedade. O que é que você acha disso? Eu acho que é perfeita a sua colocação. Eu acho que a prestação jurisdicional demorada, ela termina primeiro passando uma sensação de impunidade, né? Segundo, eu acho que a rápida resposta jurisdicional acautela todo o meio social. Exemplo, vou dar um exemplo sem citar nome. Nós temos um promotor de justiça, né, que está preso, já foi condenado a 76 anos de cadeia. Esse processo já dura 10 anos. E até hoje ele não foi demitido. Pois é. Ele não foi demitido dos quadros públicos. Então, através das dezenas de recursos com bons advogados, mas na prática tem 10 anos que a instituição procura condenado já em 2º grau, está cumprindo até a prisão, mas... Está encarcerado. Está encarcerado, mas continua... Já fugou. Já fugou, exatamente. Mas continua nos quadros do Ministério Público. Quando, na verdade... E recebendo a contrapartida pecuniária. E recebendo contrapartida. Quando, na verdade, já deveria... O doutor Alfredo, até eu não sei exatamente... O doutor Alfredo chegou a suspender, mas houve recurso, eu não sei como é que ficou, não. Mas é um exemplo que eu estou dando da minha própria instituição, que é um despautério, né? Ou seja, eu acho que esses casos que envolvem servidores públicos deveriam ser tratados com celeridade. Tá. Ou seja, que a punição seja uma punição rápida, eficaz e acautele o meio, até para os outros, que possa gerar prevenção geral no meio. Então, aqui, foi detetado, o Estado reagiu e tal, houve toda a garantia de contraditório, etc., mas estipou-se rapidamente do quadro de servidores. Mas se você tocou no assunto aí, os nossos telespectadores não sabem, ou apenas uma pequena parte sabe, mas essa demora, esse tardinhamento na punição, na resposta, não é de responsabilidade da função judiciária, não é responsabilidade do promotor, do delegado, da polícia judiciária, não. É a nossa processualística que dá recursos e mais recursos para esses indivíduos. Chega a ser uma coisa entristecedora, né? Você decide recurso, decide... Há um recurso que eu gosto sempre de trazer à colação, que me incomoda, chama-se embargos de declaração. Tanto há no ambiente penal como no ambiente civil. Embargo de declaração. Aliás, eu posso dizer sem medo de errar, em cada 100 embargos de declaração, 98 são enquadrados como litigância de má-fé. Ou podem ser como litigância de má-fé. Mas você acha que realmente a punição demora, né? É muito lenta, né? Ela demora. E assim, nós temos, na verdade, assim, os dois viés, exatamente como você falou. Nós temos, na verdade, até 3. Você tem toda a jurisdição penal, você tem toda a parte de improbidade administrativa e você tem a parte, propriamente, as punições administrativas, a instância administrativa. Então, com isso, porque a verdade é a seguinte, Jerônimo, você sabe bem disso, como eu também. Os códigos e os recursos são feitos para o homem de bem médio, né? Então, uma das coisas que eu acho, por exemplo, em termos de direito penal, é os grandes criminosos, né, serem processados e julgados pelo mesmo código que trata o criminoso eventual, né? Não tratamos os desiguais desigualmente. Né? Como dizia Rui, né? Exatamente. Então, o que eu percebo isso? Eu percebo que
usando-se dos embargos de declaração e de outras firulas jurídicas, né? Somos talvez um dos poucos países do mundo que você tem 4 instâncias na prática, né? Onde, por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico agora, aquele cartola do futebol foi condenado. A sentença sequer foi prolatada ainda, o júri já condenou. O juiz de primeiro grau determinou o recolhimento imediato, vai recorrer preso, não interessa. O cara já tem 90 anos de idade, 80 e poucos anos. Então, esta celeridade, onde se levam 10, 15 anos até conseguir efetivamente o cumprimento de uma sentença, eu acho que isso termina indiretamente estimulando outros crimes. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, meu amigo. Você sabe, eu digo isso publicamente, nós não estamos, a gente não se vê. É verdade. A gente se vê raramente, muito raramente, nas suas ocupações, eu na minha. Mas nas vezes em que nós nos defrontamos, em que eu conversei com você, em que eu pude perceber o seu entendimento, eu lhe fiz alvo da minha admiração pessoal. E é recíproco, você sabe disso. Que eu respeito, e o que você disser para mim, é aí que nós temos que conviver, viu? Com promotores, juízes, operadores do direito, que o que ele diz, para mim, é a verdade. Então, Ciro, eu lhe provoco no seguinte sentido, e eu espero que você entenda a minha pergunta e os nossos telespectadores também. Esses servidores que você vai denunciar, eu acho que você deve estar no prazo, não sei como vou denunciar hoje. Hoje, né? Hoje. Você está já lançando a denúncia hoje. Isso. Você fala pela boca do Ministério Público, esses indivíduos, repare bem, ele vai ser ainda alvo do devido processo legal. Sem dúvida. Todas as garantias. Mas você pode dizer, como promotor de justiça, que esses indivíduos estão comprometidos até a alma nesse negócio? Não, eu não tenho dúvida, as provas, Jerônimo, são provas materiais, conforme eu te falei. Estão sendo denunciados hoje, no dia deste programa, por organização criminosa, falsificação de documentos públicos e privados, falsidade ideológica, crime tributário, o artigo 3º da Lei 837, que é o equivalente à concussão, né? E lavagem de dinheiro. Pelo amor de Deus, então, é um usuário de delinquência. Então, esses aí, não há dúvidas, nós temos as provas, claro que todos têm direito de defesa ampla, até porque, assim, não é pessoal, porque eu nem conheço essas pessoas. Conheci nos interrogatórios. Não me veio falar em perseguição, não, porque agora aqui no país está assim. Tudo é perseguição. Entendeu? Nem se conhece. Agora, se o empresário chega na frente de um juiz ou de um promotor, ou de uma autoridade pública, traz cheques, guias de depósito, provas de corrupção que corrompeu A, B ou C, o Ministério Público tem que tomar a providência, não pode deixar de tomar a providência. E nós tomamos as providências e tomaremos todas quantas forem necessárias. Agora, que todos, nessa primeira leva agora, são 3 denúncias diferentes, é uma denúncia da Quality, que tem mais ou menos 14 pessoas envolvidas, 14 réus, da Equisviris, que são 5 ou 6, são 20, e da Rilacho, que são mais 5 ou 6. Então, nós estamos denunciando hoje entre 25 e 30 pessoas, e nas últimas 2 denúncias da Polasco, que faltam mais ou menos umas 20 pessoas. No total, 45 pessoas envolvidas. Só para conhecimento dos nossos telespectadores, a importância do trabalho que você realiza, você viu aqui nos estúdios, as pessoas que vêm ali cumprimentar, vieram aqui, foi dizendo que realmente estão com você, pessoas do povo, né? Agora, se me diga uma coisa, meu caríssimo, esse trabalho continua, né? Esse trabalho não para, as investigações estão continuando, né? Não para. Hoje em dia, para se ter um número, nós temos 10 grupos empresariais que estão sob investigação da inteligência, né? Fechados, então, esse ciclo de denúncias, outras operações virão, né? E também temos tido também contadores e empresários que, antecipando-se a eventuais operações, procuram o GAESF para
ok, regularizar as situações, para ver toda a parte tributária, mas principalmente as fraudes, os crimes conexos anteriores, antecedentes. Então, tudo isso está sendo tratado. Não para. Agora, nós estamos recebendo mais 2 promotores, né? Dr. Kleber e mais um outro está sendo definido. A polícia está sendo reforçada, a parte de fiscalização. Então, assim, absolutamente, muito pelo contrário. Esse ano de 2018 vai ser muito acelerado esse processo. Não tem novidades. Vamos ter. O judiciário, como é que está? É a 17ª que está em harmonia com vocês, né? Não, sem dúvida. A 17ª, a formação da 17ª é uma vara que eu considero os integrantes brilhantes. A começar pela doutora Lorena, que é uma pessoa de profundos conhecimentos jurídicos. E de uma formação moral inatacável. Sem dúvida. Também, doutor Dória, doutor Sóstenes e doutor Sandro são pessoas vocacionadas, são pessoas que resguardam o interesse público 24 horas por dia, no combate à criminalidade. No jargão popular, aí não tem para ninguém. Não aí não vai ter para ninguém. São assim, e as provas também, de outro lado, as provas que a gente está levando e está mostrando são provas incontestáveis. A gente chama de incontrastáveis. Se me diga uma coisa, a questão de perdimento de bens. Eu fico muito preocupado, porque às vezes esse mau servidor, ele consegue amealhar recursos e aí ele forma um patrimônio. Certo. É aquela história da lancha, aquela da casa bonita. Certo. Aquilo sem nenhum mérito dele. Aquilo às custas, com muito sofrimento da sociedade. Certo. Ele consegue amealhar esse patrimônio. E aí, como é que está a questão do perdimento dos bens? Vocês estão atentos a isso, né? Sem dúvida. Isso aí, nós estamos bloqueando bens dos envolvidos, eventualmente de familiares, quando houver indícios claro. de lavagem em nome de terceiros. Nós temos usado recursos importantíssimos da Receita Federal, temos utilizado o próprio COAF, que faz todo o monitoramento de valores, e estamos utilizando no Estado o SIMBA, que é o software de controle da Lava Jato. Então, isso está sendo utilizado. Essas pessoas que eventualmente tiveram comportamentos inadequados terão que ressarcir os cofres públicos, assim como os empresários que se associaram a eles. Claro. Todos têm que devolver. Ô, Gililton, eu vou deixar claro o seguinte, eu andei lendo também que existem pessoas jurídicas também que, de alguma forma, elas têm nos seus quadros pessoas que estão envolvidas com esse tipo de procedimento. Não vamos também sacrificar as pessoas jurídicas, Não, né? absolutamente. As pessoas jurídicas também são tão vítimas quanto esse pessoal. Não, sem dúvida nenhuma. Então, nós deixamos isso bem claro, né? Nós estamos apurando as fraudes estruturadas, estamos apurando toda a parte de supostas corrupções, que na verdade já estão provadas, mas eventuais ligações de alguns dos acusados com pessoas jurídicas, as pessoas jurídicas, até esse momento, nada foi apurada contra elas. Não existe... Elas são também vítimas, eu diria, né? Podem até em algum momento serem vítimas. A nossa legislação é boa para combater esse tipo de procedimento? Nós temos uma legislação boa? Ou você acha que precisava um maior agudizamento, né, eu acho, Jerônimo, o seguinte, que a legislação de combate à sonegação fiscal, que é 837/90, ela é uma lei que precisa ser revista. Tanto o artigo 1º quanto o artigo 2º, as penas são pequenas, se comparadas, por exemplo, ao direito comparado internacional, ao direito americano, né? E mais, você só consegue, condição de procedibilidade a inscrição na dívida ativa. Ora, se você tem uma autuação fiscal hoje, você tem pelo menos um ciclo de 3 anos ou 4 para inscrever. No momento que você inscreve, ainda tem recurso à Fazenda Pública, às varas de Fazenda Pública, para suspender a inscrição. Quando você vai denunciar propriamente o empresário, já se passaram 5 ou 6 anos.
E como o limite da pena são 2 anos, é pequeno, ele termina fazendo, algum tipo de acordo e a prática, a punição efetiva é nenhuma. Ô, Júlio, sem falar ainda na chamada prescrição intercorrente, né? Sem dúvida. Que é uma questão jurisprudencial que existe, Sem dúvida. Então, quer dizer, agora, onde é que nós temos, em 100% dos casos, nós temos percebido isso? Os crimes autônomos anteriores, criação de pessoas fantasmas, falsidade ideológica, formação de quadrilha, formação de ORCRIM, de organização criminosa, tudo isso nós levamos em consideração e processamos penalmente o conjunto, deixando até a sua negação fiscal para um segundo momento. Se nós estamos nos aproximando do final, por isso eu quero que o amigo seja breve. Primeira coisa, de tudo isso que se falou aqui, questão de patrimônio, de mansão, tudo isso que falou aqui, a maior riqueza é a sua rigidez física, mental e moral, claro. Você está se acautelando, porque você está lidando com pessoas que não tem limites, viu? Você está se acautelando mesmo? Não, mas isso aí não há dúvida, não. O Ministério Público, todos os integrantes do GAESF, né, todos têm os acautelamentos necessários, pessoais, com familiares, né? E aqui também tem um detalhe. As pessoas sabem com quem mexem, né? Então, nós estamos fazendo, não existe nada de pessoal, né? É institucional, é como temos que cumprir um dever, não importa A, B ou C, sequer conhecemos as pessoas, mas o trabalho será feito de qualquer forma. E se mexer com você, mexe com todo o Ministério Público, eu não tenho dúvida disso. Sem dúvida. Meu caro Ciro, uma outra mensagem, a sua palavra é muito importante, de elevação para a nossa sociedade. Deixe uma mensagem de alento para os nossos telespectadores e para mim pessoalmente, por favor. Jerônimo, vou deixar a seguinte mensagem aos seus telespectadores. Alagoas tem jeito. Podem ter certeza que, seja com o GAESF, na parte tributária e criminal, seja no GECOC, no combate à criminalidade mais de rua, o Ministério Público, junto com as polícias, junto com a Cefaz e a Procuradoria do Estado, estará vigilante. Dias melhores, com mais ética, com mais honestidade, com certeza virão. Podem ter certeza do que, no depender do Ministério Público, isto acontecerá. E queremos sim, queremos que os empresários tenham suas empresas, recolham seus impostos, paguem o que é devido. Só isso. E, ao cidadão, fiscalize, exija a nota fiscal. Aos empresários, não aceitem extorsão. E aos próprios servidores públicos, se for oferecido dinheiro, prendam o empresário em flagrante. Então, cada um tem que fazer o seu papel. Assim teremos uma Alagoa melhor. Maravilha. A sua palavra, a sua expressão, ela nos enche de energia e vamos, evidentemente, eu sempre tenho dito que o Ministério Público é um órgão, é uma instituição da mais alta respeitabilidade. Meu caro Ciro, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Seja muito feliz nas suas atividades, seja muito feliz e nunca esqueça que eu sou um admirador seu. E é recíproco. Sucesso para você. Um grande abraço. Obrigado. Meus caríssimos amigos, telespectadores, muito obrigado. É por aí, a conversa é essa aí, viu? Não retroceder e não recuar um só milímetro. Muito obrigado pela honrosa audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.